Peço perdão, minha voz está um pouco fanhosa por causa da gripe. Ore por mim. Romanos capítulo 15, a partir do verso 14, sequência do nosso texto. Vamos até o versículo 21, se a graça de Deus permitir. Acompanhe a leitura do texto. Diz assim: E certo estou, meus irmãos, Paulo, sim, eu mesmo, a vosso respeito, de que estáis possuídos de bondade, cheios de todo conhecimento, aptos para vos admoestardes uns aos outros. Entretanto, vos escrevi em parte mais ousadamente, como para vos trazer isto à memória, de novo à memória, por causa da graça que me foi outorgada por Deus. Para que eu fiz isso? Para que eu seja ministro de Cristo Jesus entre os gentios. Ele me deu essa graça para isso, irmãos, no sagrado encargo de anunciar o evangelho de Deus. De modo que a oferta deles, dos gentios, seja aceitável, uma vez santificada pelo Espírito Santo. Tenho, pois, motivo de gloriar-me em Jesus Cristo, em Cristo Jesus, nas coisas concernentes a Deus. Porque não ousarei discorrer sobre coisa alguma, senão sobre aquelas que Cristo fez por meu intermédio, para conduzir os gentios à obediência por palavra e por obras, por força de sinais e prodígios, pelo poder do Espírito Santo, de maneira que, desde Jerusalém e circunvizinhanças até o Ilírico, tenho divulgado o Evangelho de Cristo, esforçando-me deste modo por pregar o Evangelho, não onde Cristo já for anunciado, para não edificar sobre fundamento alheio. Antes, como está escrito, hão de vê-lo aqueles que não tiveram notícia dele, e compreendê-lo os que nada tinham ouvido a seu respeito. Vamos orar. Senhor Jesus, nos ajuda com a tua graça e favor a compreendermos esse texto. Desvenda os nossos olhos, Senhor Deus, para contemplarmos as maravilhas da tua lei, da tua palavra. Nos dá entusiasmo, Senhor Deus, para aprender, e nos dá, Senhor Deus, atenção, Senhor Deus, para reter. Nos guarda, Senhor Deus, porque somos limitados e muitas vezes distraídos, nossa mente divaga. Perdoa-nos por isso e nos ajuda, para que possamos ser tomados pelo teu Santo Espírito nesse dia. Ó Deus, que esse culto e essa mensagem possa ser vista, Senhor Deus, como de fato é, uma porção da tua palavra e, portanto, cheia, Senhor Deus, da presença do teu Santo Espírito. Nos enche, então, assim, nos faz transbordar, Senhor Deus, do óleo da tua unção, e que possamos, Senhor Deus, glorificar o teu nome de maneira racional, emocional e espiritual, em todas as esferas, possamos ser conformados à imagem de Cristo nessa pregação, por meio do teu Santo Espírito. Em nome de Jesus te oramos. Amém. Irmãos, a palavra de Deus é maravilhosa. John Stott certa vez falou: a obra é de Deus, mas ele a faz por meio de homens obedientes. John Stott disse: a obra é de Deus, mas ele a faz através de homens obedientes. Você conhece a parábola dos trabalhadores na vinha, Mateus capítulo 20, do primeiro verso até o 16. Eu não vou ler essa passagem, mas você pode anotar na sua agenda ou na sua Bíblia, para que você tenha uma conexão com esse texto de Romanos. Deus chama trabalhadores para a sua vinha em diferentes momentos, em diferentes horas. Uns começam cedo, outros meio-dia, outros quase no fim do expediente. E é claro que os mais privilegiados, mesmo recebendo a mesma porção, são aqueles que foram chamados há mais tempo, porque trabalhar na vinha do Senhor, trabalhar na vinha do seu Deus, é o nosso privilégio. Na parábola, aqueles que trabalharam no início do dia se sentiram um tanto injustiçados, porque o salário foi o mesmo, a recompensa foi o mesmo. E Deus disse: eu sou o Senhor da vinha, eu não posso pagar o que lhe combinei. Eu combinei com você esse tanto. Eu estou te entregando esse tanto e eu quero entregar para aquele outro que chegou agora no final do dia também a mesma porção. Eu não fiz nenhum tipo de desacordo com você. Então ele trabalha o coração daqueles que poderiam se sentir injustiçados, mas nós, pela palavra de Deus e pela sabedoria dele, entendemos que sermos chamados o mais cedo possível é um grande privilégio, é uma verdadeira vida. Quando eu era infante, quando eu era pequeno, na minha estupidez normal, comum,
Eu pensava, que coisa fácil seria você viver a vida inteira conforme os seus próprios desejos e no final da vida você vai lá e se arrepende e entra no céu. É como o ladrão da cruz, como se alguém pudesse dominar sobre essa gerência. Como se alguém pudesse, uma vez cauterizadamente pelo pecado, praticado tantos pecados, pudesse então tomar de si mesmo a decisão, eu quero me converter ao Senhor. Quanto mais mergulhado no pecado, mais difícil é você sair dele, e obviamente só por uma obra sobrenatural do Santo Espírito para converter você. Então não está no seu poder e no seu domínio. Afinal, inclusive, hoje, tolo, pedirão a tua alma. Aquilo que você tem guardado será para quem? Então viver a vida para si mesmo, na verdade, não é um desfrute. É o contrário. A boa vida, a bem vivida, é a vida vivida em santidade, é a vida vivida para Cristo. Billy Graham certa vez disse que se céu e inferno não fossem reais, ainda assim a vida de um cristão seria muito superior à vida de um ateu, ou uma vida que vive, ou uma vida de alguém que vive para si mesmo. Essa parábola então ensina que o trabalho é do Senhor, o campo é do Senhor, mas o Senhor convida homens reais, em tempos reais, para participarem da sua colheita. E quão grande é o galardão, quão bonitos e formosos são os pés daqueles que anunciam o Evangelho. Quando a palavra de Deus fala sobre isso, é como se eu e você devêssemos, por obrigação, arder de amores para termos pés bonitos, formosos. Ansiando por anunciar o Evangelho. O chamado, então, missionário, irmãos, é ao mesmo tempo um privilégio e um cargo sagrado. É óbvio que aqui a gente vai fazer uma distinção clara, mas o chamado missionário é para todos. Existe o chamado missionário como aconteceu para o apóstolo Paulo, de ir plantar igrejas e fundamentar essas igrejas com plantadores, com mantenedores dessa igreja, com presbíteros. Então ele ia em frente para plantar outras igrejas. Não existe nada de errado, afinal nós precisamos de pastores de igreja, pastores que ficam anos no mesmo ministério, isso é louvável, isso é bom, mas a missão do apóstolo Paulo, e ele sabia disso, era plantar a igreja, arregimentar para si aquele exército de homens bíblicos, famílias bíblicas, presbíteros, estabelecer presbíteros e diáconos na igreja, pastores na igreja. Então ele partia para outros ambientes para que ele pudesse pregar o evangelho aonde o nome do Senhor não tinha sido conhecido. Essa sede do apóstolo Paulo, pelo propósito que Deus tinha entregue para ele, não deixava ele se desviar disso. Mas obviamente nós, e você talvez, na sua vida um pouco mais comum, embora Deus também possa te chamar para algo mais, quando eu me refiro a extraordinário, pelo fato de não ser comum, não ser ordinário, não é para todos, mas é para todo aquele que Deus chamar. Mas se Deus te chamar para uma obra missionária, transcultural, como eu citei aqui o caso de Tiago e Isis, os missionários que nós apoiamos aqui na igreja, essa família missionária, vá com alegria no Senhor. Esse talvez seja o maior dos privilégios, mas ao mesmo tempo, você que fica, deve não só orar, suportar, levantar as mãos em oração por esses homens e mulheres que vão, e também deve cumprir o ID aqui, aonde você estiver, no seu trabalho, talvez no clube, na academia, no ponto de ônibus, no Uber, aonde você está? Onde tem um coração sem Deus, ali é um campo missionário para você. Você também é missionário. Spurgeon disse, se um cristão não é um missionário, ele é, na verdade, um impostor. Então, todos nós somos missionários, em certa medida, e vamos nos apropriar desse chamamento, dessa missão e da clareza de Paulo para podermos cumprir isso. Então, ao mesmo tempo que é um privilégio, é um encargo sagrado, é um encargo do próprio Deus. Em certa medida, todos nós fomos convocados para anunciar o Evangelho indo pelo caminho estreito. Estamos no caminho estreito. Estamos vivendo vidas como realmente alguém que foi redimido no sangue de Cristo. Estamos andando em justiça. Ótimo, então precisamos, nesse caminho, nesse percurso, anunciar o Evangelho, arder de amores pelo Evangelho e anunciar isso a toda criatura que chegar até nós. Não importa se no início da nossa jornada ou então agora, de repente você se converteu, ou você acordou para isso numa pregação como essa, no dia 28 hoje, 29 de junho, de repente eu tenho 40 anos, eu tenho 35 anos, eu tenho 17 anos, eu tenho 65 anos. E você acordou e despertou para isso, e você disse, meu Deus, quanto tempo eu perdi? Vá em frente, meu irmão. Componha-se, arme-se das armas da luz para anunciar o Evangelho com fervor. Primeiro ponto que eu quero destacar está no versículo 14. A palavra de Deus nos diz, e certo estou, meus irmãos, sim, eu mesmo, o apóstolo Paulo, a vosso respeito, os romanos, de que estáis possuídos de, presta atenção nessas duas palavras agora, bondade e cheios de todo conhecimento. Eu estou possuído de bondade, estou
cheio, transbordante de conhecimento, aptos, então, para vos admoestardes uns aos outros. A gente poderia gastar toda a pregação apenas nesse versículo, porque existe tanto a ser falado sobre a importância da admoestação mútua na igreja. O chamado de Deus para que nós possamos, como membros de uma igreja, servir a Deus cheios de bondade e transbordantes, possuídos de conhecimento. Na verdade, eu fiz uma inversão, né? Possuídos de bondade e cheios, transbordantes de conhecimento. São os termos que o apóstolo Paulo diz. Para que então possamos estar aptos à admoestação. Paulo faz um certo elogio aqui aos romanos. Depois de ter travado uma batalha no capítulo 14 até o 15, versículo 13, sobre a unidade da igreja, sobre a não rejeição do mais fraco, o não julgamento do fraco para com o forte. Agora ele consolidou essa unidade. Ele agora diz, eu estou certo que vocês já estão cientes dessas coisas. E no versículo 15 ele diz, eu vos escrevi mais em parte ousadamente, como que para trazer a memória de novo a vocês, esses aspectos. Então, quando o seu pai, querido filho, ouça aqui porque todos nós somos filhos, quando o seu pai, ou algum pastor, ou alguém que é autoridade sobre a sua vida, te exorta de novo sobre os mesmos aspectos, mesmo que você já esteja cumprindo aquilo, se alegre, porque é isso que o apóstolo Paulo fez aqui em Romanos por cuidado pastoral. Nós precisamos trazer à memória a palavra de Deus constantemente. É por isso que você pode ouvir 3 pregações seguidas sobre o mesmo texto e, de certa medida, você pode extrair nova riqueza sobre aquele texto. Novos aspectos, aprender mais sobre aquilo. É inesgotável, querido. Não adianta você dizer que você leu a Bíblia 100 vezes e você parar de ler como alimento que é, como nutrição que é, não é mera informação. Você pode até lembrar de alguns textos de cor, se você leu a Bíblia 100 vezes. Ainda assim, você estará desnutrido ao passar de alguns dias, suscetível a qualquer tipo de tentações, ou pecados, ou queda. É por isso que a palavra de Deus é nutrição, e nós precisamos nutrir a nossa alma diariamente com essa palavra. Quem dera pudéssemos ler 100, 200, 300, incontáveis vezes até o final da nossa vida. Nossa jornada é essa. Mas então, queridos, a palavra de Deus diz aqui, Paulo reconhece que os cristãos em Roma estavam cheios de bondade, possuídos de bondade e cheios de todo conhecimento. Então, aptos para admoestar. Essa palavra admoestar aqui, no grego, significa notetem. E aí é uma variação de notesia. Notesia é um substantivo que significa confrontar. Admoestar aqui é mais do que instruir simplesmente. É uma confrontação. É por isso que eu e você, quando somos confrontados, cientes de estarmos em pecado ou não, precisamos nos render. Precisamos nos entregar àquele que nos confronta, porque ele travou uma batalha consigo mesmo. É muito mais fácil, querido, eu deixar você entregue à sua própria sorte. Já pensou? Às vezes é um chefe no trabalho que está ali disposto a fazer um feedback, te exortar em alguma coisa que você precisa melhorar. Ele está se dispondo por amor, ou no caso de um chefe, talvez por interesse do seu próprio trabalho, para que o seu resultado melhore. E isso vai ser bom para ele, obviamente. Mas ele está rompendo uma barreira ali. Ele vai se tornar uma pessoa, talvez, com risco, não grata a você. Você pode se ofender, você pode ficar chateado. E ele está assumindo riscos ali. O pai não faz isso com o filho? O pai que quer ser amiguinho demais do filho, perde o quê? O pai que quer ser amado demais pelo filho, perde o quê? A autoridade de corrigir. Porque talvez o meu filho se volte contra mim. Talvez o meu filho não se agrade muito disso e fique chateado. Entende o que eu quero dizer? Você tem que assumir esse risco. É assim que nós somos aperfeiçoados. Irmãos, a nossa jornada deveria ser de desejo ardente por sermos aperfeiçoados. E nós só podemos ser aperfeiçoados se confrontados pela palavra de Deus. Por isso que você deve ler a palavra de Deus todos os dias e ser confrontado por ela mesma. E talvez crescer e assistir algumas boas pregações para que você confronte o seu coração durante a semana. E talvez estar presente na igreja, nas reuniões de PG, para que você seja edificado. Mas também, às vezes, a edificação vai ser na carne, vai ser dolorida. Vai ser quando seu pai, sua mãe, seu irmão, às vezes um amigo, chega para você e diz aqui, isso aqui não está certo, isso aqui que você fez não foi bom. E você mesmo tentando ser uma pessoa com caráter bom, um caráter ilibado, uma pessoa irrepreensível, você diz, eu realmente errei aqui. Eu preciso pedir perdão, eu preciso corrigir, e eu preciso agradecer a Deus, porque essa pessoa teve a disposição de falar comigo, conforme diz o texto de Mateus 18. O teu irmão pecou contra ti, vai até ele, argue-o. Vai até ele, confronta ele, admoesta ele. Se ele se arrepender, ganhaste o teu irmão. Se ele não se arrepender, insiste.
vai com 2 ou 3. Se ele não se arrepender, ganhaste o teu irmão. Às vezes só você não consegue. Mas você tem que ir sozinho primeiro. Ele não pecou contra você? Vai sozinho. Não fala para ninguém. Não se arrependeu? Vai com 2 ou 3. Não se arrependeu? Vai para a igreja. Instituição. Jesus, Mateus 18, antes da sua morte, crucificação, antes de Atos, antes da instituição igreja surgir com o nome de igreja, eclesia, Jesus já estava falando de igreja em Mateus 18. Chama a igreja para exortar, para corrigir. E se ele não se arrepender, entrega a Satanás. Com ainda a esperança dele ser resgatado por Cristo. Disciplinado lá fora. Mas a disciplina vai até um limite. Eu quero que você entenda isso. A exortação, a admoestação é uma confrontação, mas cheia de bondade. Você está entendendo isso? É uma correção amorosa. Não é qualquer correção. Não é uma correção estúpida. E se você, pai, já incorreu nesse erro, é comum que aconteça, afinal você é autoridade. Você precisa se arrepender e pedir perdão ao seu filho. Talvez não pelo teor da exortação, da demonstração, mas pela forma como você fez, não amorosa, não bondosa. Se você já fez isso com algum irmão na igreja, você deve se arrepender diante desse irmão. Talvez você estivesse certo no conteúdo da sua exortação. O irmão realmente pecou, mas você foi lá sem bondade. Irmãos, conhecimento sem bondade é violência. Quando a igreja está possuída de conhecimento, assim eu espero que a igreja cristã em aldeia cresça em conhecimento da palavra de Deus. Que desse púlpito, Jesse, eu, ou pastor Bruno, possamos instruir vocês para que vocês sejam cheios de conhecimento. Bênção. E vocês possam ter uma certa autonomia para buscar boa nutrição ainda, durante a semana, crescendo em conhecimento. Mas se você não tiver bondade, a sua demonstração vai ser vã, você vai ser um mero soberbo que não entra no reino dos céus. Um violento. Agora, se você é apenas bom, se você apenas tem disposição, eu sirvo, eu cuido, eu faço isso e aquilo, e você passa a mão, você não dá direção para a pessoa e ela continua no erro. É como se você estivesse passando shampoo num porco que está ainda na lama. Isso é ser bom, sem conhecimento. O conhecimento tem que chamar você e tirar o porco da lama, cuidadosamente. E então cuidar, e pela graça de Deus, pela provisão do Santo Espírito, o Senhor dará um coração novo para que esse porco seja transformado em ovelha. Você está entendendo a diferença? Porque o porco volta para a lama. Eu gosto de usar essa analogia, eu acho que é a segunda ou terceira vez que eu uso aqui. Se você não nasceu de novo, você é só um porco. Veio para a igreja, vai continuar sendo lavado e voltando para a lama. Mas se você nasceu de novo, você recebeu um coração de ovelha. E às vezes a ovelha quer soluçar, quer voltar à natureza antiga de porco. E às vezes a ovelha também vai para a lama, tá? Só que a ovelha, ei, você tem coração de ovelha, vem. Seu lugar não é aí, vem para cá. A admoestação é o confronto bondoso. É o conhecimento com a bondade. Não adianta eu ter só bondade, eu vou passar shampoo no porco que está na lama. Eu tenho que ter conhecimento para dar instrução para o porco sair dessa lama, para ele receber um novo coração. Então aqui, essa notesia significa exatamente isso. Confrontar com amor, aconselhar com bondade. A igreja precisa viver o evangelho de modo visível e também verbal, queridos. Esquece aquela frase que fala assim, você deve pregar o evangelho, se possível, como é? Se preciso for com palavras. Não. Eu sei que essa frase tem uma boa intenção de reforçar o seu exemplo. Não vai adiantar muito você falar e não ter exemplo, não ter vida. Mas é com palavras também. A pregação do evangelho sempre foi múltipla, a sua multiforme graça é apresentada com exemplo e com palavras o tempo inteiro. Se confessares com a boca, é assim que diz a palavra de Deus. Filipenses 2, abra sua Bíblia, Filipenses capítulo 2, versículo 12 a 16. Filipenses capítulo 2, 12 a 16. O apóstolo Paulo diz, assim pois, vou esperar um pouco mais, Filipenses 2, 12, se você ainda está procurando, você vai chegar quando eu já estiver no 13, tá certo? Vou começar. Filipenses 2, 12. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua própria vontade, ou sua boa vontade. Fazei tudo sem murmuração, nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo, no dia da sua volta, eu me glorie
de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Paulo se esforçou pelos romanos, pelos filipenses, pelos colossenses, se esforçou como se dependesse dele, sabendo que dependia de Deus. E a palavra de Deus diz aqui em Filipenses, de que mesmo sendo Deus que efetua em nós o querer e o realizar, ainda assim ele nos chama a responsabilidade de desenvolver com temor e tremor a nossa salvação. Desenvolver a vossa salvação com temor e tremor. Por que eu posso desenvolver a minha salvação com temor e tremor? Porque é Deus que efetua em mim o querer e o realizar. A garantia é Ele. Ao mesmo tempo que Ele me chama a essa completude, a esse privilégio. Nós precisamos seguir segundo a boa vontade de Deus, fazendo tudo o que tivermos que fazer, até as exortações, até as admoestações. Fazer tudo sem murmuração e nem contenda. Então eu preciso estar cheio de bondade. Quem está só com conhecimento vai para a contenda, vai para o braço. Quer brigar, quer mostrar que está certo. Deus é soberano na transformação, queridos, dos crentes. Mas nós somos chamados a participar no ensino e na correção mútua. Você está entendendo isso? Deus poderia mandar um anjo para corrigir Joshua todos os dias que ele errasse. Mas ele mandou Jesse e Alex, ele mandou Caleb, ele mandou Aaron, ele mandou Jacob. Cabelo novo, chega, mudou até a afeição, não sabia mais quem era. Ele mandou Tainá, ele mandou um amigo da faculdade. Nós precisamos estar sensíveis a esses momentos. Deus poderia mandar alguém para me corrigir. Um anjo do céu, o próprio Gabriel vai vir. Ei, Xará, tá vacilando, meu irmão? Que é isso? O que é que tu fez? Mas ele mandou Andressa, ele mandou a Aimee. Ele mandou às vezes Maria. Né? Mesmo sendo filho, às vezes vai confrontar a gente amorosamente, eu espero. Mas vai expor o nosso pecado, vai dizer... Oh. E como é difícil para o pai ouvir que está pecando do próprio filho, né? Então tem que ter cuidado, filho. Faça isso com muita sabedoria. Muita sabedoria, debaixo de muita oração e jejum. Porque o orgulho do pai vai ser ferido, ele é autoridade. Então não faça isso de todo jeito, de toda forma. Mas nós pais, mesmo que os nossos filhos fizessem de toda forma, é um ser humano, irmão, imagem e semelhança do Criador. E eu não formei ele para ser um cristão e agora ele está me exortando, então eu preciso me arrepender mesmo. Mesmo que ele não faça da forma mais cuidadosa, se eu estou em pecado, eu preciso me arrepender. Pense aqui, o calvinista talvez, o hipercalvinista diria, é Deus quem opera o querer realizar, está tudo certo, é isso aí. É isso que está nas Escrituras. O arminiano, talvez, raiz, diria, somos responsáveis por admoestar e edificar a igreja. Irmãos, ambos estão corretos. É Deus que efetua o querer realizar. E, ao mesmo tempo, Ele nos chamou para o privilégio de admoestar e corrigir os irmãos. E, ao mesmo tempo que você tem que ter o bisturi do conhecimento e a boa intenção de fazer isso debaixo de uma anestesia, a bondade. Você está entendendo a cirurgia na alma que você vai fazer no coração do seu irmão? Você está entendendo isso? Nós somos cirurgiões. Como é que fala a conjugação certa? Cirurgiões. Obrigado, pastor. Quase que eu falo cirurgiões. Mas eu acho que é cirurgiões. Vamos ficar assim. Traduz isso aí, Aaron. Está traduzindo ali no inglês. É mais fácil. Então, nós somos cirurgiões. E precisamos ser habilidosos. Qual é a habilidade que nós precisamos ter? Conhecimento da palavra de Deus. Não é conhecimento sobre psicologia humana. Não é conhecimento sobre teoria comportamental. Não é conhecimento, entenda, sobre os temperamentos, teoria dos temperamentos. Esse é flaumático. É conhecimento da palavra de Deus. A palavra viva que transforma. A maior ferramenta antropológica que existe, a maior ferramenta de entender o estudo da alma. Psicologia significa isso. É o estudo da alma. Como é que eu vou estudar a alma através de Freud, meu querido? Eu tenho que estudar a alma a partir da palavra. O autor da alma. Conhecimento e bondade. O bisturi, anestesia, a mesa de operação, você vai lá e cuidadosamente faz a cirurgia na alma do seu irmão. A demonstração é isso. Confrontação amorosa, cheia de bondade. Mas ao mesmo tempo, quando for você é o cirurgião, fez a cirurgia ontem no seu marido, amanhã está na sua vez, viu? Então você também tem que ser um paciente. Você entendeu essa ambiguidade? Um paciente. Você precisa deitar na sala de cirurgia. Vem cá. Você precisa desejar as cirurgias na sua alma. Será que você está fugindo disso? Segundo ponto, versículo 15 e 16, irmãos. Vamos avançar aqui. Se você quiser anotar alguns textos sobre exortação, admoestação, eu queria muito passar por eles, mas a gente iria avançar para 2 horas de pregação. Então, Atos capítulo 20 e 31, você pode anotar isso. 1 Coríntios 4, 14. 1 Tessalonicenses 5, de 12 a 14. Efésios capítulo 6, versículo 4, falando a respeito dos pais admoestarem seus filhos, criá-los na disciplina, na admoestação do Senhor. Tito capítulo 3, versículo 10.
e Colossenses 3,16. Eu vou ler só Colossenses 3,16, relacionado a essa questão da demonstração, e vamos seguir. Colossenses 3,16 é um texto que tem muita relação com isso que nós estamos conversando aqui. Abra sua Bíblia em Colossenses 3,16, que diz: só você lembrar de João 3,16, o texto que você sabe decorado, né, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Aí você lembra que Colossenses 3,16 é isso aqui. Ó. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Opa, cheio de conhecimento. De quê? Da palavra de Cristo. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria. Qual é o princípio de sabedoria? Temor ao Senhor. Como é que eu vou aprender sabedoria com alguém que não teme o Senhor? Então eu tenho que instruir e aconselhar com toda a sabedoria. Então é com o temor do Senhor. E a sabedoria em Provérbios capítulo 8 diz o quê? O temor do Senhor, que é o princípio de sabedoria, é fugir do mal, fugir do pecado. Como é que eu vou me aconselhar com alguém que não sabe nem o que é pecado? E nem reconhece o que é pecado? Nem reconhece o que agrada a Deus ou não? Teve uma senhora ontem, depois da palestra de casais, que veio perguntar: Gabriel, o que você acha sobre terapia? Eu fiz: tudo certo. A grande questão é quem é o terapeuta. O que é que ele pensa sobre a verdade? Mas é uma pessoa crente. Não. Entre ser crente e saber o que... Entre eu saber o que é que essa pessoa reconhece sobre Cristo, sobre a igreja, sobre casamento. Veja, quando você vai tomar conselhos e você paga por esses conselhos, geralmente na terapia assim, você está alargando o seu coração para ouvir as instruções daquela pessoa. Mas se a instrução não for conforme a sabedoria, a responsabilidade vai ser sua, não vai ser do terapeuta, entenda. Deus vai cobrar dele também, ou dela. Mas vai cobrar primeiro de você. Ah, não, mas eu fiz exatamente o que ele pediu, então a culpa é dele. Mas quem estragou a vida foi você, moço. Eu já vi gente acabar o casamento, chegar em crise e sair divorciado da sala de um terapeuta. O cara não sabia o que era pecado, meu irmão. Ele não sabia que o seu problema, na verdade, era a idolatria do controle. Ele não sabia que o problema do seu casamento era a idolatria, né, da autoespiritualidade. Ele não sabia que você era orgulhoso e nem reconheceu isso. Ouvia só a sua perspectiva. Quando chegou o marido, quando chegou a esposa, para a terapia, o terapeuta foi tratar não conforme as escrituras. E aí? Aí acabou o casamento. Vão ser felizes, gente, separados. Não é assim? O Deus desse século não é a felicidade que se confunde com os sentimentos? Você só vai ser feliz se você for o que você sente que nasceu para ser. Uau! Satanás é capricho, né? Satanás capricha. A busca jurídica até. O judiciário está dizendo assim, tomando leis e julgando conforme a felicidade. Calma aí, Gabriel, como é que você pode falar que a homossexualidade é pecado, é crime, ou crime não, é pecado, é algo errado? Você está confrontando a felicidade dessa pessoa. E aí o juiz vai lá e vai me aplicar uma multa. Se alguém mandar para um juiz de Camaragibe essa pregação aqui, pode ser que aconteça isso. O discurso filosófico tomou a proporção de que a felicidade é o parâmetro. Mas o que é felicidade? Esquecemos de definir isso. Eu não posso mais confrontar ou me colocar em opinião adversa, oposta à pessoa, porque vai confrontar a felicidade dela. Mas quem disse que ela está sendo feliz? Ela está sendo feliz de acordo com ela mesma. Entende? E aí tem juízo, julgamentos, no âmbito real, prático. Está acontecendo isso, queridos. Satanás convenceu até mesmo o judiciário de que a felicidade é o parâmetro máximo para o respeito, algo assim. Você não está respeitando essa pessoa porque você está dizendo que ela não vai ser feliz se ela caminhar desse jeito. Não estou dizendo por causa da palavra de Deus. O parâmetro de felicidade para mim é a palavra de Deus. Ela diz que aquele que vive em pecado não tem como ser feliz, não. Felicidade é vida de santidade. Felicidade é imitar Jesus Cristo, é obedecer ao Senhor. Aí o judiciário faz: não, mas você vai pagar uma multa agora. Você vai pagar uma multa, se continuar falando isso, vai ser preso. Porque você está atacando a felicidade da pessoa. Que felicidade, moço? Vocês estão entendendo o discurso filosófico por trás? Então essa pessoa perguntou: Gabriel, o que você acha sobre terapia? Conselho, aconselhamento bíblico, terapia, ir para o gabinete pastoral. É uma bênção. Quem é o pastor? Quem é o conselheiro bíblico? Quem é o terapeuta? Quem é? O que ele pensa? Antes de você pagar para tomar conselho, sabe exatamente o que essa pessoa pensa. O que você pensa sobre... Faça uma lista de 30 perguntas para a pessoa e deixa ela responder. Ela não vai fazer isso, tá? Ela está muito ocupada atendendo outras pessoas que não estão tão criteriosas quanto você. Ou minimamente conheça a pessoa através da pregação. Por isso que é tão bom, de alguma forma, você receber conselhos pastorais. Ou de alguém que vive uma vida piedosa, porque você está convivendo com aquela pessoa. Domingo após domingo você está vendo aquilo que o pastor está falando sobre aqueles assuntos. Então você faz: poxa, desse pastor eu posso confiar
num tipo de conselho. E ainda assim, você tem que ter o crivo da palavra, a peneira da palavra. Irmãos, Colossenses 3, né? Colossenses 3, 16. Eu parei só no início. Habite ricamente, pois, a palavra de Cristo em vossos corações, certo? Cadê? Você está comigo aberto aí? Colossenses 3, 16. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente. Essa aqui é a mesma palavra noteusia. A mesma palavra no grego, que vem de aconselhamento notético, inclusive. Essa é a ideia. Então, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Então, irmãos, nós precisamos tomar conselhos. E nós precisamos estar aptos para aconselhar. Vamos seguir. Versículo 15 de Romanos 15. Entretanto, vos escrevi em parte mais ousadamente, como para vos trazer isto de novo à memória, por causa da graça que me foi outorgada por Deus. Versículo 16. Para que eu seja ministro de Cristo Jesus entre os gentios, no sagrado encargo de anunciar o evangelho de Deus, de modo que a oferta dos gentios seja aceitável, uma vez santificada pelo Espírito Santo. Irmãos, aqui Paulo diz que recebeu a graça de Deus para ser ministro de Cristo Jesus entre os gentios. Esse termo ministro aqui também no grego é leiturgos, né? Leiturgos, que significa um ministro sacerdote, sagrado. É um pouco diferente do termo de alguém que serve como um diácono. Tem um certo paralelo aqui, eu quero que você entenda isso. A palavra de Deus diz em Mateus 20, 26, quem quiser tornar-se grande entre vós, ele está falando para os discípulos, será esse o que vos sirva, aqui, diáconos. Então, em última análise, um apóstolo, Paulo era assim, ele é tanto um leiturgo, um servo sacerdote, com autoridade sacerdotal, quanto também é chamado pelo próprio Cristo, em Mateus capítulo 20, embora Paulo não estivesse ali no meio, ele é chamado pelo próprio Cristo a servir como diácono, como um doulos, como um escravo. Então, aquele que quer ser o maior deve ser aquele primeiro que, diáconos, serve. Não na esfera sacerdotal. O leiturgo que Paulo está citando aqui em Romanos capítulo 15 é o que serve com autoridade sacerdotal. Então, ele tanto é leiturgo, quanto é, em certa medida, no termo diácono. Aqui, em Hebreus capítulo 8, versículo 1 e 2, Hebreus 8, 1 e 2, talvez você não vai conseguir abrir lá, mas confira depois, é usado o mesmo termo leiturgos, se referindo ao próprio Cristo. Ele diz, ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote, está se referindo a Jesus, que se assentou à destra do trono da majestade nos céus como ministro, como leiturgos do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, não o homem. O tabernáculo que Deus erigiu é Cristo Jesus. E o seu corpo é a igreja. E ele é o ministro, o leiturgo dessa igreja. Paulo está dizendo que ele reconhece que ele recebeu esse encargo sagrado para servir entre os gentios, aqueles que não conheciam, aqueles que não reconheciam o mistério de Cristo. Paulo era um servo, diáconos, no cuidado dos irmãos, mas também era um ministro, um leiturgos, no altar das nações. Você entende isso? Ele era tanto um diácono, não no ofício de diaconia na igreja, porque ele estabelecia nas igrejas onde ele plantava presbíteros e diáconos, ofícios diferentes, mas em última análise todo presbítero também deve ser diácono no serviço. Por isso que o pastor é o servo de toda a igreja. Não que necessariamente ele vai fazer tudo. Você lembra que quando os apóstolos estabeleceram os diáconos lá em Atos, eles disseram, não é justo, não é prudente que a gente abandone a palavra para servir as mesas. Até aquele momento era o que estava acontecendo, mas agora estava tendo mais e mais mesas, muitas mesas. Então agora a gente vai estabelecer alguém espiritual para servir as mesas. Alguém cheio do Espírito. Os encargos lá, as atribuições do diácono. E ao mesmo tempo as habilidades que ele deveria ter, o caráter que ele deveria ter, cheio do Espírito. Vai servir as mesas e nós vamos nos ocupar mais com a palavra. Por isso que o pastor, embora seja servo de todos, deve se dedicar a grande parte da sua semana na palavra. Um pastor que não estuda, não cresce conhecimento, não nutre a igreja. A principal função do pastor é essa. É claro que o pastor tem que ter cheiro de ovelha. Cheiro de ovelha é visitar, é estar junto, é ir no hospital, é ir no velório, é servir.
Ele, em algumas medidas, vai servir as mesas, mas ele precisa também ter cheiro da palavra de Deus. Cheiro da palavra de Deus é contato com a palavra de Deus, estudar a palavra. Nenhum pastor pode se sentir superior a ponto de dizer, eu não preciso mais me desgastar nas Escrituras. Irmãos, o Evangelho de Cristo Jesus não é um projeto humano, mas é uma comissão de Deus, é dado por Deus. Ao mesmo tempo que torna a oferta aceitável ao Senhor. Você lembra o que Paulo disse aqui no capítulo 16? De modo que a oferta dos gentios seja aceitável. Toda oferta só pode ser aceitável se for por meio de Cristo. Qualquer oferta a parte de Cristo, a parte do mistério de Deus no Evangelho, Cristo Jesus morto, crucificado e ressurreto, não é aceitável diante do Senhor. Não existe oferta agradável a Deus longe de Jesus. Pedro achou, mesmo depois da ressurreição e depois da grande comissão, mesmo depois de Pedro ter, de alguma forma, sido usado para a conversão daqueles 3.000 ali em Pentecostes, depois 5.000, ele ainda achava que o evangelho era para alcançar só os judeus. Você lembra disso? Quando ele é chamado lá em Jope, na casa de Simão Curtidor, ele é chamado por 2 servos, 3 na verdade de Cornélio, ele diz assim, quem são vocês? E o Espírito Santo fala com Pedro e diz assim, vai com os homens que estão na porta. Eu te mando para ir. Qual foi o êxtase e a visão que ele teve meio-dia? Ele estava com fome, ele estava no eirado lá, tomando talvez um banho de sol, enquanto o almoço não ficava pronto. O que foi que ele teve? O que foi que ele viu? Um rolo descendo dos céus. O que acontecia naquele rolo? Animais, pata fendida, impuros. E a voz dos céus, Deus disse para Pedro o quê? Mata e come os animais. Pedro, parecendo com o mesmo Pedro que disse, não, Senhor, não lava os meus pés, não. Aí Jesus disse, Pedro, se eu não lavar os teus pés, tu não tem parte comigo. O que é que ele falou? Então me lava inteiro. Parece o mesmo Pedro, já habilitado pelo Espírito Santo, já de alguma forma um apóstolo notável, grandemente usado por Deus para a conversão de muitos. Ainda assim ele resiste a Deus e diz, não, Senhor, eu nunca coloquei coisa impura na minha boca. Eu nunca coloquei coisa impura na minha boca, não vai ser agora. 3 vezes, mata e come. Quero que você lembre disso. Atos capítulo 10, versículo 13 a 16. Atos 10, 28 diz, e lhe disse, vós bem sabeis, quando ele entra na casa de Cornélio, gentil, que é proibido a um judeu como eu, a juntar-se, ou menos aproximar-se de alguém de outra raça. Se existe um conceito de raça, era entre judeus e gentios. Não existe negro, branco, pardo como raça. Nas escrituras não tem isso. É raça humana. Mas se existia antes, era essa divisão. Povo de Deus, descendência de Sem, descendência de Sete e descendência de Caim. Gentios, imundos, era assim. Povo judeu santificado por meio dos sacrifícios que apontavam para Cristo. Era isso, 2 raças. Pedro aqui consolida isso. Eu não posso entrar numa casa de alguém que é de outra raça. Mas Deus me demonstrou que a nenhum homem considerasse comum ou imundo. Ele me mostrou isso numa visão. Olha que superior. Olha que incrível. Acabou a ideia de raças. Por isso que Paulo fala, o muro de separação foi destruído. Não existe mais judeus e gentios. Existe um só povo de Deus. Por isso que existe tanta defesa a respeito disso. Para que nós, como cristãos, entendamos. Por isso que um cristão não pode nem passar perto de um conceito racista. Como você vai julgar uma pessoa ou tratar ela bem ou mal por causa de uma cor ou por causa de um povo? Você vê o que está acontecendo agora na nossa sociedade, né? Os antissemitas, antissemitismo é a ideia de alguém que luta contra os judeus. Isso está acontecendo em todo lugar. Teve um show recentemente agora em Londres, um rapper, não sei, acho que é londrino mesmo, ele dizendo, Free Palestina, Free Palestina, nada contra. Você pode defender Free Palestina. Mas depois ele diz o quê? Death EDF, que era o exército de Israel, ou seja, morte ao exército de Israel. Eles querem matar os judeus, como foi no Holocausto. Por 40 anos, queridos. Quantos? 1945, acabou a Segunda Guerra. Quase 80 anos já, certo? Por 80 anos, todos os livros de história da humanidade, inclusive na Alemanha. Que absurdo, como alguém pode tratar mal alguém porque simplesmente é judeu. Como seria absurdo também você tratar mal alguém porque é palestino ou porque é chinês. É absurdo. Como foi possível o Holocausto? Está diante dos nossos olhos. Acontecendo de novo. Acontecendo de novo. É o mesmo coração humano decaído, corrupto. Eu quero que você entenda aqui,
Pedro diz, acabou. Todos não existe mais comum e imundo. Todos foram santificados. Aqueles que creem em Cristo Jesus são santificados e podem ofertar a Deus uma oferta agradável. Nós cantamos aqui a oferta agradável. A tua palavra escondi debaixo do meu coração, para eu não pecar contra ti, Senhor. Não foi essa a música? Como é que é a parte da oferta? Os 2 talentos são para te servir. Meus bens preciosos são teus. Não vejo razão na minha vida sem ti. Tu és meu Senhor e meu Deus. Nós precisamos ser uma oferta agradável a Deus. Paulo está se esforçando para apresentar os gentios como oferta agradável a Deus. Aceitável a Deus por causa de Cristo. Aqueles que não eram povo se tornaram povo de Deus. Uma só nação. Agora a igreja é a nação de Deus. E ela não é convidada, diferente do que Pedro disse aqui. Entenda o que eu quero dizer, não estou contradizendo ele, mas na antiga aliança, nós poderíamos ainda nos possuir desse poder. Nós, igreja, odiamos os gentios. Agora os gentios são aqueles que não creem em Cristo, né? Entende? Não, a igreja ama até os inimigos. Mesmo que seja levado ao Coliseu para morrer com feras, por meio de Nero ou por meio de Alexandre de Moraes, quem quer que seja. Nós amamos. A revolta em nosso coração nunca conduz luta armada. A indignação pela justiça é nos nossos joelhos que lutamos, é nas vigílias. Eu lembro na época de Dilma que a igreja que eu fazia parte, a gente se reunia constantemente em vigílias, orando a Deus pelo nosso Estado, pelo nosso Brasil. Está na hora da gente se levantar de novo nesse sentido. E foi o que aconteceu, acabou acontecendo o impeachment. E eu sei que as nossas orações fizeram parte desse processo. Certeza. Mesmo que eu não tenha pisado na rua para dizer, fora Dilma. Eu estava lá nos meus joelhos, clamando ao Senhor por justiça e por graça. Irmãos, estou ficando sem voz. Perdão. Está aqui a fonte, as águas. Vocês estão orando um pouco por mim, né? Na pregação ninguém está orando, né? Irmãos, em 1 Pedro, na epístola que ele escreveu, a primeira, ele diz algo interessante. 1 Pedro 2, 9 e 10. Abra sua Bíblia. 1 Pedro 2, 9 e 10. Por gentileza, confira. Ele está falando agora da igreja. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes, olha aqui, não erais povo de Deus, mas agora sois povo de Deus, que não tínhamos alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Veja o eco do que aconteceu com Cornélio ali, reverberando agora no ensino de Pedro na primeira epístola dele. Não tem mais comum imundo. É aquele que é cristão e pode ser então raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, por meio da grandeza, da graça, do mistério de Cristo. O evangelho sendo apresentado aos gentios torna, por meio do poder do Espírito Santo, aplicando a salvação, o povo gentil em salvo. Oferta agradável a Deus só por meio de Cristo. 1 Pedro 2,5 diz, também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para ser de sacerdócio santo. Todo crente. Isso não é só pastor, isso não é só missionário, apóstolo Paulo, não. Todo crente, vocês, igreja do Senhor, são sacerdócio santo. A fim, tem uma finalidade para nós. Glória a Deus. O mundo está perdido, não tem finalidade, não tem objetivo, não tem propósito. Olha o nosso propósito aqui, querido. Nós temos o propósito a fim de oferecer a Deus sacrifícios espirituais agradáveis por intermédio de Jesus. Só se oferece sacrifícios a Deus agradáveis por meio de Jesus. 1 Pedro 2,5 está aqui. Ó. Paulo está dizendo a mesma coisa. Você está entendendo? 1 Pedro 1,17. Ora, se invocais como Pai aquele que sem acepção de pessoas não tem mais comum imundo. Pedro disse isso lá em Atos 10.
agora está dizendo isso aqui em 1 Pedro 1,17. Julga, esse Deus que não faz acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um. Portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Então, nosso chamado para temer a Deus e para oferecer sacrifícios agradáveis e espirituais a Deus é por intermédio de Cristo. Vivendo uma vida de imitação a Jesus, anunciando Jesus ao mundo. Paulo fala e vive em formato de sacrifício e oferece um sacrifício de louvor a Deus, que é a vida dos gentios alcançados por meio do seu ministério. Atos capítulo 20 e 24 diz: em nada considero a vida preciosa para mim mesmo. Isso é o apóstolo Paulo dizendo: contanto que eu complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus. O seu ministério, querido, talvez não seja como o do apóstolo Paulo. Talvez não seja. Talvez existam alguns aqui, e eu oro para que seja assim, tenham o mesmo ministério do apóstolo Paulo. Não no sentido de ser autor das Escrituras, mas no sentido de levar o evangelho a povos não alcançados. Eu oro para que isso aconteça. Nós oramos, né, Jesse, para que isso aconteça. Alguns aqui no meio da gente possam ser despertados para essa grande missão, talvez a maior de todas. Mas todos aqui, sem dúvida, todos aqui, possuem o ministério de Deus de anunciarem Cristo aonde você está. Fazer discípulos não é uma opção. E para fazer discípulos você precisa crescer em conhecimento e em bondade. Deus é soberano e levanta os seus ministros, mas homens reais precisam se dispor. Por isso que Isaías disse o que no capítulo 6? Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Quantos estão dispostos a dizer isso? É numa pregação como essa, no dia 29 de junho, que Deus pode despertar o seu coração, através de uma chama, talvez, muito superior àquilo que você já tinha vivido em sua vida, e você pensar, é isso, Deus? E claro que essa chama precisa ser confirmada ao longo dos meses e anos, para que não seja simplesmente palha. Se for palha, vai se queimar nesse fogo. Mas se for prata, vai ser purificada, acrisolada, vai ser refinada nesse fogo, nessa chama, essa paixão por cumprir essa missão em Cristo. A missão de Deus não vai falhar, não vai falhar. Com você ou sem você. Ela não vai falhar. Mas ela pode, entenda, ser executada através de você. É esse o senso de privilégio que nós precisamos ter. Lembra de Esté, capítulo 4, 14? Abra sua Bíblia, Esté 4. Esté, capítulo 4, 14. Observe que verdade intrigante e gloriosa aqui. Esté 4, 14. Paulo entendeu bem isso. A palavra de Deus diz. Vou esperar mais um pouco para abrir. Esté 4, 14. Esté 4. Esté é Antigo Testamento, viu, gente? Pertinho de Esdras, se não me engano, né? Não sei. Esté 4,14 diz: porque se de todo te calares agora. Está falando isso para Esté, para a rainha, que tinha uma certa influência com o rei Assuero, né? Ou conhecido geralmente na história como Artaxerxes II. Porque se todo te calares agora, de outra parte se levantará socorro para os judeus. Livramento para os judeus. Deus vai livrar o seu povo. Ele tem um plano eterno com o seu povo. Se você se calar, Deus vai levantar outro livramento. Outro socorro. Mas observe essas palavras agora. Mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para esse propósito, essa conjuntura, diz o que o texto, é que você foi elevado à rainha. Elevada à rainha. Quem sabe não foi para isso que você está exatamente na sua faculdade. Quem sabe não foi para isso que você se matriculou exatamente ali, naquela academia. Quem sabe não foi para isso que você passou naquele processo seletivo. É claro, além de você ganhar os recursos daquele trabalho, além de você adquirir o conhecimento técnico daquela faculdade, você está ali com o propósito de ser luz, sal, confrontar amorosamente e resgatar muitos. Muitos. O que você está fazendo? Você vai perecer, meu irmão. Se não for você, Deus vai levantar um jumento. As pedras vão clamar.
mas você vai perecer. Assim como um vendedor corre atrás da sua comissão, e todos os dias ele acorda para vender um pouco mais, muito mais nós deveríamos correr atrás de um galardão celestial para plantarmos o Evangelho. Versículo 17 em Romanos 15. Tenho, pois, motivo de gloriar-me em Cristo Jesus nas coisas concernentes a Deus. Porque não ousarei discorrer sobre coisa alguma, senão sobre aquelas que Cristo fez por meu intermédio, para conduzir os gentios à obediência, por palavras e por obras, por força de sinais e prodígios, e, obviamente, pelo poder do Espírito Santo. De maneira que desde Jerusalém até a circunvizinhança, desde Jerusalém e circunvizinhanças até o Ilírico, tenho divulgado o Evangelho de Cristo. Irmãos, Paulo não se gloria nele. Não é a obra de Paulo, é a obra de Cristo através dele. É esse sentimento que eu gosto de dizer. Não existe um grande Paulo. Existe um homem pequeno, grandemente usado por Deus. Você e eu não somos grandes, não podemos ser grandes. Nós somos limitados e pecadores, falhos, mas, uma vez dispostos a obedecer a Deus, podemos ser grandemente usados por Ele. Paulo se gloria no que diz respeito a Deus. Você tem se gloriado em si mesmo ou no que diz respeito a Deus? Ele diz que Cristo operou por meio dele, por palavras, por obras, por sinais, prodígios, pelo poder do Espírito de Deus, Espírito Santo. Todos os seus recursos são para que você anuncie, são para que você opere o Evangelho no coração daquele que não crê ainda. O ministério é validado, queridos, quando há transformação real operada pelo Espírito Santo. Ele não é validado pela sua eloquência, mas ele quer usar, sim, os seus recursos. A sua fala, o seu corpo, a sua energia, a sua mentalidade. Todo o pensamento deve ser levado cativo a Cristo. O que você está fazendo que não está conspirando para pregar o Evangelho? Eu estou falando para a igreja que está em aldeia aqui. Tem duas que vieram fazer missões, estão saindo daqui com a bagagem cheia também, para anunciar o Evangelho lá, nos Estados Unidos. 1 Coríntios 2,4 diz: minha palavra e minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva. Isso é o apóstolo Paulo dizendo. Não foi sobre a minha eloquência. Não é linguagem persuasiva de sabedoria que vai convencer. Mas é em demonstração de espírito e de poder. Por isso que eu estou convencido, queridos, que não é a minha energia, o meu desgaste vocal aqui. Mas também envolve isso. Mas é sobretudo o poder do Espírito Santo atuando no seu coração para que você arda por essa mensagem. Para que você vibre, que cada célula, cada molécula, cada 50 trilhões de moléculas no seu corpo, você possa dizer: Senhor, é teu. Eu quero viver para o Senhor. Então ele diz que percorreu, segundo o seu ministério, de Jerusalém, circunvizinhanças, e foi até o Ilírico. Vamos conversar um pouquinho sobre essa região aqui. Ele cumpre Atos capítulo 1, versículo 8, que diz: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Naquele contexto, os confins da terra, no ocidente, era a Espanha. Paulo queria ir, a gente vai ver isso nas próximas pregações, ele queria ir até a Espanha. Ele queria ir para Roma, e de Roma, pelos irmãos, que ele nunca tinha visitado ainda, essa igreja de Roma não foi plantada por Paulo, ele queria ser enviado para a Espanha, por meio dos irmãos em Roma. Alguns dizem que ele chegou a fazer isso quando ele foi preso, na primeira prisão, depois ele foi para a Espanha e voltou. Alguns outros dizem que ele não cumpriu essa missão. Ele foi até Roma e Deus tinha um propósito, ele foi até Roma preso. Primeira e depois segunda prisão. Mas vamos entender que região é essa do Ilírico, e é interessante aqui. Porque se você pegar a sua Bíblia de Genebra, ou a sua Bíblia de estudo, ou pesquisar no ChatGPT, você vai ver que as viagens missionárias narradas de Paulo, em Atos, não envolvem a região dos Balcãs do Ilírico. Não envolvem. E aqui ele está dizendo que ele foi até o Ilírico. O que nos dá, assim, a certeza de fé, porque Paulo não vai mentir, inspirado pelo Espírito Santo, de que grande parte das coisas que Paulo fez também não foram computadas. Talvez não fosse, né, o objetivo de Atos esgotar toda a obra daquilo que o Espírito Santo fez através de Paulo ou através de outras pessoas. Mas vamos entender isso. A primeira viagem missionária de Paulo, ele saiu de Antioquia. Isso ele já tinha pregado em Damasco, ele já tinha pregado em Tarso, quando ele foi para a sua cidade natal, ele passou alguns anos lá, 3 anos, se não me engano. Depois ele vai para Antioquia com Barnabé. Em Antioquia ele é enviado
posição de mãos, ele é enviado com aquela primeira viagem com Barnabé. E ele sai da Antioquia, ele vai para Chipre. Eu quero que você imagine aqui agora a costa da Palestina, essa região de Israel. Era bom que tivesse um mapa. Mas a costa da Palestina, a região de Israel, certo? E nesse meio termo aqui, você tem o mar Mediterrâneo. Imagine que o mar Mediterrâneo vai acabar lá em Portugal. Se você consegue ter uma noção de geografia, vai acabar lá em Portugal, essa região ibérica da Espanha e Portugal, certo? Aqui tudo é o mar Mediterrâneo. Nessa costa palestina, logo perto dela, tem uma primeira botinha, que é a Grécia. Nesse meio de campo aqui tem a Ásia Menor, Éfeso, e tem aqui Chipre. E embaixo da Grécia, imagina que a Grécia está aqui no meio, tá? A Grécia tem aqui Creta, a ilha de Creta, que Tito ficou sendo pastor. Mais para cá, ao ocidente, você tem aqui nessa costa da Grécia, você tem um mar chamado tem o mar Mediterrâneo, isso aqui tudo é o mar Mediterrâneo, tem um mar chamado Mar Adriático, que ele sobe um pouquinho. Esse mar Adriático, ele toca essa região do Ilírico e chega na Itália. Então, quando Paulo ele vai preso de Jerusalém para a Itália, ele sai de Cesareia, né, do porto de Cesareia para a Itália, ele vai por aqui por baixo. Ele não sobe mais para o Ilírico, que é aqui em cima. Então, ele não foi para o Ilírico nessa hora. Alguns historiadores apontam que ele foi para o Ilírico entre a segunda e terceira viagem missionária, que ele passa alguns anos em Éfeso, Ásia Menor, e ele sobe de novo para a Macedônia. Eu vou explicar isso. A Macedônia é essa região acima da Grécia. A Grécia está aqui no meio, a Itália está aqui, ó, mais na ponta. E lá no cantinho tem Espanha, certo? O mar Mediterrâneo está aqui no meio tudo. E a África está aqui embaixo. Então vamos falar, primeira viagem missionária, Antioquia, Salamina, está em Chipre. Chipre está do ladinho da Síria. Essa região da Síria todinha aqui é a região de Israel. Hoje Palestina, Israel, tudo. Então ele vai para Salamina, Pafos, ele vai para Perge, Antioquia, Icônio, Listra, Derbe. Volta para essa cidade que ele foi muito perseguido, apedrejado, vocês lembram que ele quase morre? Volta para Listra, Icônio, Antioquia, volta ao invés de ir para Perge, vai para Atália, Atália ele volta para Pafos, Salamina e Antioquia. Volta para a cidade da igreja que tinha enviado ele. Essa foi a primeira viagem missionária. A segunda viagem missionária ele sai de Antioquia também, Antioquia da Síria, que está coladinha ali, perto, um pouquinho acima de Israel. Ele vai para Tarso, ele sobe essa região da Galácia agora, na segunda viagem missionária. Essa região que a gente conhece por causa da carta aos Gálatas. Ele vai ali para Galácia em Tarso, vai para Derbe, Listra e Icônio de novo, reforçando as igrejas, conformando e confortando os irmãos, consolidando os presbíteros em cada igreja que ele tinha plantado na primeira viagem missionária. Só que ele avança, ele vai para lugares que ele não tinha pregado ainda. Chega em Antioquia da Pisídia, essa região da Galácia. Vai para Troade mais acima, então imagina que ele saiu daqui, ele está contornando, ele vai para Troade, chega a Neápolis e na Macedônia Filipos. A carta aos Filipenses é Macedônia. Filipos, Anfípolis, Apolônia, Bereia, dos bereanos, Tessalônica, nós conhecemos por causa da carta, desce para Atenas. Então Atenas está aqui abaixo da Macedônia. Macedônia é conhecida como essa região que foi consolidada com a Grécia por causa de Filipe II, que era o rei da Macedônia, e o seu filho Alexandre o Grande unifica a Grécia com a Macedônia. Um dos maiores impérios antes de Cristo, né, antes do Império Romano, que foi o império de Alexandre o Grande, o Império Macedônico. Então Atenas, ele chega em Atenas, no Areópago, vai para Corinto. Corinto ele planta ele planta as igrejas em Corinto e tem ali a primeira e segunda carta aos Coríntios. Desce para Éfeso, Ásia Menor, Rhodes, vai então para Cesareia, Jerusalém e sobe de novo para Antioquia. Terminou a segunda viagem missionária. A terceira viagem missionária é interessante, porque é provavelmente nessa que ele vai para o Ilírico. Ele sai de Antioquia, vai para Tarso, vai para Derbe, vai para Listra, vai para Icônio, vai para Antioquia da Pisídia, sobe para Éfeso e Esmirna. Você conhece? Apocalipse. As 7 igrejas do Apocalipse. Aqui chega em Esmirna. Paulo esteve em Esmirna. Pérgamo, você também conhece, por causa das cartas lá em Apocalipse. Troade, Neápolis, Filipos, Apolônia, Anfípolis, Bereia, Tessalônica, desce para Atenas de novo, vai para Corinto de novo. Aaron está com dificuldade ali. Meu Deus, desculpa, Aaron. Isso, vai para o mapa. Depois eu mostro. Posteriormente, I show you. Vai para Corinto e volta para essas cidades. Só que ao invés de descer para Pérgamo, presta atenção nisso, ele vai para Açores, Mitilene e vai para Mileto, Cós, Rode, Pátara, desce por debaixo da Chipre, Tiro, Ptolemaida, Cesareia e Jerusalém. Em Jerusalém, depois ele vai ser preso.
Então, nessa terceira viagem missionária, que ele passa alguns anos em Éfeso, ele pode ter ido para essa região do Ilírico. Qual é a região do Ilírico? É acima da Macedônia, é mais acima mesmo. Essa região dos Balcãs, que hoje é conhecido como Croácia, Albânia, Bósnia e Herzegovina e Montenegro. Você nem sabia que Bósnia e Herzegovina existia, né? Você ficou pensando, meu Deus, não era Iugoslávia, não, Zezinho? Não era Iugoslávia, antigamente, né, Zé? Pertinho da Sérvia. A Sérvia ainda existe, certo? Então, essa região do Ilírico é bem acima e fica bem próximo desse mar Adriático, que é muito próximo de Roma. Então, Paulo, em certa medida, chegou perto, digamos assim, de chegar na Itália. Só que ele só foi para a Itália preso. Irmãos, ele foi, na medida daquilo que ele conhecia, até os confins da terra. Até os confins da terra. Ele ia, plantava uma igreja, consolidava presbíteros e diáconos. Isso não é da noite para o dia. Passava semanas, meses, alguns anos, às vezes. E ele partia para outra igreja. Pregar o evangelho. Irmãos, tem pessoas que têm esse chamamento. Tem pessoas que têm o chamamento de ficar na igreja, como ele deixou Timóteo, como ele deixou Tito, em algumas dessas igrejas. E tem pessoas que vão ser só membros daquela igreja, mas vão pregar o evangelho, seja na sinagoga, seja na praça, seja na feira, seja no mercado, seja no trabalho. É a maioria de nós. Então, completando esse aspecto histórico-geográfico aqui, você agora sabe que a região do Ilírico é essa região próximo ao mar Adriático. Mar Adriático é aquele marzinho que pega a costa da bota da Itália. Aqui o mar Mediterrâneo embaixo da Itália e o mar Adriático sobe, separando essa região dos Balcãs, tá bom? Aqui é interessante. O poder da conversão dessas igrejas é de Deus, não é de Paulo. Mas Paulo estava, mais uma vez, vou repetir para a gente consolidar, submisso à vontade de Deus, à soberania de Deus, e alegre por ser esse mensageiro, o cumpridor desse pacto. Deus escolhe usar sua pregação por meio humano. Ele não usou anjos, querido, senão para talvez alcançar o próprio Pedro, para revelar a Pedro que ele deveria ir junto com os mensageiros de Cornélio. Mas ele não poderia, Deus não poderia simplesmente mandar um anjo para Cornélio, não. Aí vai te chamar Pedro, que vai ficar se desgastando lá, vai ficar dizendo que não era nem para eu estar aqui. Vou mandar logo um anjo, vou pregar para Cornélio e vou batizar todo mundo logo com um anjo. Não, ele manda Pedro. Então ele quer mandar eu e você. Vamos pregar aos Cornélios da nossa vida. O Espírito Santo opera, mas exige de nós fidelidade e também no conteúdo pregado, disposição de percorrer cidades. Sim, mesmo nós sendo talvez não missionários transculturais, somos chamados a plantar igrejas em outras cidades, ajudar, apoiar outras igrejas, visitarmos outras cidades e anunciarmos o evangelho nelas. Por fim, 20 e 21. Esforçando-me deste modo, e eu gosto de frisar isso, ele se esforça por pregar o evangelho. Não é, entenda, é de graça a graça, mas teve um alto preço, Cristo Jesus. O evangelho é uma mensagem simples, mas o próprio Paulo, uma das mentes mais grandemente usadas por Deus, certamente, cheio do Espírito Santo, ele se esforça. O que é que eu e você estamos fazendo? Tão pouco esforço. É uma só vida, querido. Uma só vida. Como você vai viver longe do conhecimento da palavra? Como você vai ser tão relapso na leitura das Escrituras? Inunde o seu coração, encharque a sua alma, os seus olhos com a palavra de Deus. Esforçando-me desse modo por pregar o evangelho, não onde Cristo já for anunciado, para não edificar sobre o fundamento alheio. Antes, como está escrito, hão de vê-lo aqueles que não tiveram notícia dele, e compreendê-lo-ão. Compreendê-lo os que nada tinham ouvido a seu respeito. Aqui, irmãos, Paulo diz que seu objetivo era pregar onde Cristo não tinha sido anunciado. Isaías 52:15 é citado aqui. Aqueles que não tiveram notícia o verão, Cristo. E os que não ouviram o entenderão, alcançando os gentios. O desejo ardente do missionário Paulo é que todos ouçam. Este é o encargo nosso da igreja. Isso deve arder no coração da igreja que está em aldeia. Isso deve arder no seu coração. Que todos ouçam o evangelho e sejam salvos. Mateus 24:14 diz: e será pregado este evangelho do reino de Deus por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, então virá o fim. Irmãos amados, vamos para algumas aplicações. 4, finalmente. Viva o evangelho com bondade e conhecimento. Seja um exemplo e esteja apto a exortar e admoestar os seus irmãos.
Você não pode ensinar o que não vive, mas viva e expõe a verdade para demonstrar, confrontar, confortar, exortar com amor, bondade, misericórdia e conhecimento. E também, obviamente, aceite a correção com humildade. 2. Encare seu chamado de pregar o evangelho como um serviço sagrado, um encargo sagrado. Mesmo você não sendo um missionário plantador de igrejas, você pode apoiar plantadores de igrejas, você pode apoiar missionários, e você pode orar por eles. Os seus joelhos estão ao seu alcance para que você clame ao Senhor em favor desses homens, e você mesmo clame ao Senhor para que você seja usado para anunciar o evangelho. 3 perspectivas de um cristão quando acorda. Senhor, me torna mais parecido contigo. 2, Maranata, ora vem, Senhor Jesus, eu desejo a tua vinda. Daqui nesse dia eu lembre de criar expectativa em meu coração pela tua vinda. 3, me ajuda a falar de Jesus para uma pessoa hoje. Eu quero falar de Jesus, Senhor, para uma pessoa hoje. Encare o seu chamado de pregar o evangelho. O ministério não é uma opção. O chamado de Deus para a gente anunciar Jesus e dar testemunho dele não é uma opção. É uma graça recebida. É um banquete. Considere se você tem negligenciado o seu campo atual dessa missão. Se você tem silenciado a sua boca quando você deveria abrir. 3, dependa do poder de Deus e não da sua própria força. Por isso se glorie somente em Cristo, naquilo que Ele faz através de você. Ore mais do que você planeja. Planejar é bom, conspirar é bom, mas ore mais, entregue-se ao Senhor. Confie mais no que realmente Ele faz do que tentar controlar aquilo que você pode fazer. Pregue com ousadia, sabendo que o poder de conversão e transformação é do Espírito Santo. Nós, pais que temos filhos, e certamente alguns deles parecem ser mais desviados do que o normal, saiba, pregue confiando no Senhor. Confie naquilo que Deus vai fazer. Continue insistindo nas disciplinas, no amor por esse filho. Ensine-o as verdades e os deleites da graça celestial, para que ele se apegue às coisas eternas. Mas mesmo que ele se apegue à lama desse mundo, ainda assim confie que é Deus que pode operar as maravilhas de transformação no coração do seu filho. Ou do seu cônjuge. 4 e finalmente último, o seu coração deve bater mais forte pelos não alcançados. É claro que é muito bom estarmos aqui em comunhão com aqueles que já são alcançados e foram batizados e podemos ter a Santa Ceia e precisamos continuar fazendo isso, obviamente, mas precisamos arder de amor pelo Evangelho e por aqueles que não foram alcançados ainda. A igreja precisa, de fato, respirar missões. Ore por aqueles que nunca ouviram o Evangelho. Faça uma lista. Eu desafio você hoje a fazer uma lista no seu bloco de notas, no seu celular ou na sua Bíblia, por pessoas que você gostaria que se convertessem ao Evangelho de Cristo Jesus. E todos os dias, olhe para aquela lista e ore por ela. E ao mesmo tempo, peça a Deus a oportunidade de testemunhar de Jesus para essas pessoas. Não é apenas orar. Se você tem contato com elas, fale do Evangelho para elas. Testemunhe onde você estiver. Talvez o seu campo missionário seja só o seu vizinho e você não está atento a isso. Cada coração sem Deus é um campo missionário, queridos. Vamos orar. Senhor Jesus, obrigado, Pai, porque a Tua palavra diz: ai de mim se não pregar o Evangelho. Então nos ajuda a sermos missionários. Nos ajuda a sermos edificados na Tua palavra, cheios de conhecimento e de bondade, para anunciar isso com a verdade, Senhor Deus, e com temor diante de Ti. Nos ajuda em todas as coisas, Pai, para glorificarmos o Teu nome. Te oramos agradecidos por essa exposição, pela pregação e por esse domingo de culto a Ti. Prepara os nossos corações para temermos o Teu nome e adorarmos o Senhor em santidade e obediência essa semana. E em obediência também no cumprimento desse chamamento, a missão de pregar o Evangelho. Em nome de Cristo te oramos. Amém. Amém. Vamos ficar de pé e vamos cantar mais uma canção. Que a estrada se abra à tua frente, que o vento sopre em teu rosto, que o sol resplandeça em tua face, que a chuva caia suave em teus campos,
e mesmo ao se levantar sozinho, que Deus envolve em seu amor e a paz, encharque o coração e até nos vemos outra vez, que Deus lhe guarde em sua mão, que as gotas de chuva em teu rosto com brisa lhe tragam alívio, que as tarefas comuns e diárias não sejam um peso ao teu coração, e mesmo ao se levantar sozinho, que Deus envolva em seu amor e a paz, encharque o coração e até nos vemos outra vez, que Deus lhe guarde em sua mão, que Deus envolva em seu amor e a paz, encharque o coração e até nos vemos outra vez, que Deus lhe guarde em sua mão. Irmãos, recebam uma bênção, feche seus olhos. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós, agora e até a consumação dos séculos. Que Deus abençoe abundantemente a vida de vocês. Amém, amém. Fique sentado por um minuto.